Fala aí, meu povo. Dessa vez eu quero ir direto ao ponto. Hoje eu vou recomeçar um assunto que eu comecei aqui no canal. Mandei até um. Foi quanto tempo já que eu mandei esse vídeo? Sei lá. Acho que foi mês passado por aí. Foi um vídeo sobre as duas casas de Israel. E como eu disse no vídeo, eu só mostrei meus conhecimentos ali. Eu não tinha tanta dominância, tanto domínio assim sobre aquele assunto. Então eu só falei o que eu sabia até ali. E eu decidi reestudar o assunto e até anotar. Eu anotei. E sem mais delongas, vamos logo direto para o assunto, tá? Porque o assunto é grande, como vocês sabem. Então vamos lá. Para começarmos, ler em Jeremias, o capítulo 11 e o versículo 16, que diz assim, ó. Yahweh a chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora, ao som de grande tumulto, acendeu o fogo ao redor dela e quebrou seus ramos. Esse versículo, meus caros, é bem importante, porque vocês entenderão o porquê Yahweh chamava essa oliveira de oliveira formosa, mas depois Yahweh até seus ramos chegou a quebrar, tá? Então vamos lá. Quem é a casa de Yahweh? E o que aconteceu com essa casa e com também seus moradores, tá? Veremos hoje nesse assunto. O reino de Israel, ou casa de Israel. A primeira casa de Yahweh foi a casa de Abraham, tá? E vamos lá. E disse Yahweh a Abraão, ou Abrão, no caso aqui, Abrão. Depois que Ló havia se separado dele. Levante teus olhos e olhe do lugar de onde tu estás, em direção ao norte, sul, leste e para o oeste. Pois toda a terra que você vê, a ti eu darei, e a tua zera, que é uma palavra hebraica que significa semente ou descendência, para todo sempre. E eu farei tua zera como o pó da terra, de forma que se um homem puder contar o pó da terra, então tua zera também poderá ser contada. Isso está em Bereshit, Gênesis capítulo 13, o versículo 14 ao 16. Após o pecado da primeira casa, que era a casa original, e a expulsão, sua expulsão do Jardim do Éden, o Jardim do Éden era a casa original, tá? Yahweh foi morar na casa de Abraham para começar a restauração da casa original. Ou seja, ele escolheu Abraham para começar a restauração da casa original, já que Abraham era descendente de Shem, ou Sem, que era o filho de Noé e tudo mais, e Yahweh escolheu a descendência de Sem para começar a restauração, tá? Então, após o pecado do casal, né, do primeiro casal, contra Yahweh, sob desobediência, quebra da Torá, quebra da lei, enfim, Yahweh expulsou do Jardim do Éden, que era a primeira casa. A casa original era essa. Então Yahweh queria restaurar essa primeira casa, a casa original. E para começar a restauração, ele escolheu Avram, que era um descendente de Sem, para começar a restauração. Tá? Então vamos agora para a segunda casa. A segunda casa de Yahweh foi a casa de Isaac. E Yahweh apareceu a ele e disse: Não desça o Egito, habite na terra qual eu te falarei. Reside nesta terra, e eu estarei contigo, e abençoarei a ti e a tua zera. E te darei todas estas nações, e eu cumprirei o juramento que fiz, que eu farei.
Oxe, perdão. Já cumprirei o juramento que eu falei para Abraham, o teu pai. Agora sim, perdão. E eu farei a ti, perdão. E eu farei a tua zera se multiplicar como as estrelas das águas elevadas, ou as estrelas do céu. E será dada a tua zera todas estas nações. E em tua zera serão abençoadas ou misturadas todas as nações da terra. Isso dá em Bereshit, capítulo 20, versículo 2 e o 4. Abraham deixou a casa pagã de seu pai para seguir a uma terra que não conhecia, mas Yahweh o guiava. Nós também, os israelitas que estão no exílio, tudo mais, estamos vagando, obedecendo a Yahweh e seguindo a vontade dele. Para continuar a restauração, Yahweh foi morar na casa de Yitzhak, continuando a família do Criador. Então, quando Yahweh fala aqui em Gênesis 26 para Yitzhak, o interessante é que a gente vê que a zera descendência dele, por causa dela, seria abençoada, misturada, todas as nações da terra. Interessante, né? Interessante. Então, todas as nações da terra, do mundo, seriam abençoadas, misturadas, por causa da zera dele, de Yitzhak, de Avraham. Como? Vamos ver ao decorrer desse vídeo. Vamos lá, prosseguindo. A terceira casa de Yahweh foi a casa de Yaakov. E vamos lá. E El Shaddai, o Todo-Poderoso, te abençoe e te faça frutífero. Te multiplique e te torne uma congregação de nações. Do hebraico, Lekahal Amin. Congregação de nações? Certo. Vamos continuar. Interessante, né? Vamos continuar. El Shaddai, Todo-Poderoso, te dê a bênção de Abraham para ti e para tua zera contigo. E que tu possas herdar a terra na qual tu és um estrangeiro, a qual Elohim deu a Abraham. Bereshit 28, 34, é 3 ou 4? 3 e o 4, eu botei 34. 4 aqui, mas não vi o tracinho, perdão. Bereshit 28, 3 e o 4. Tá? Então, a bênção que Yahweh deu a Yaakov revela que todas as nações da terra se congregariam para adorar a Yahweh. Interessante, né? Para se interligar com algumas profecias passadas. E como vimos na casa anterior, onde estivesse a zera de Yitzhak, teria a promessa de restauração pelo Criador. Interessante isso aí, né? Então, um dia, todas as nações da terra estariam nessa casa, a casa de Yahweh. Bem interessante, né? Então, até agora a gente viu que, além da descendência, a descendência de Abraham seria o gigante, também a descendência de Yitzhak, Yahweh diz que seria gigante. E também ele diz para Yitzhak, e também agora para Yaakov, principalmente para Yaakov, que a zera dele, de Yaakov, seria uma congregação de nações. Como assim congregação de nações? Vamos prosseguir, né? Vamos prosseguir. Fica a dúvida aí. Agora temos a casa de Israel. Tá? Casa de Israel. E Elohim apareceu a Yaakov outra vez,
quando ele voltou de Padam Aram, e o abençoou. E Elohim lhe disse: teu nome é Jacó. Teu nome não será chamado mais Jacó, mas será Israel. E ele chamou seu nome Israel. E Elohim disse-lhe: eu sou El Shaddai. Seja frutífero e multiplique. Uma nação, do hebraico Goi, e uma Kahal Goim, congregação de nações, sairá de ti. E reis sairão dos seus lombos. E a terra que eu dei a Abraham e a Isaac, a ti eu darei, e a tua zera, após ti, eu darei a terra. Rapaz, muito interessante essa passagem aqui. Bereshit 35, 9 ao 12, para quem quiser ler. Após Jacó ter lutado contra o mensageiro de Yahweh, o anjo de Yahweh, e ter prevalecido, o próprio Criador muda o nome dele. E isso mostra que é Yahuwah que dá o nome à sua família. Todas as descendências que viriam do mundo viriam de Abraham e agora de Israel. Yahuwah escolheu a casa de Israel para fazer um plano com o enchimento das nações através da zera de Israel. Israel como o povo de Yahuwah, tá? Congregação de nações, tá, Rubi? Novamente eu repetir o que a zera de Jacó, agora Israel, seria uma congregação de nações. Só que antes aqui estava escrito Lekahal Amin. Então por que depois falou Kahal Goim? Não entendi por que Kahal Goim. Se eu não me engano, Goim também significa estrangeiros. Tá, beleza. Para quem entendeu até agora, vai conseguir conectar os pontos, certo? Yahuwah disse a Abraham que a descendência dele seria gigante. E depois disse a Isaac e também a Israel, que principalmente para Israel, que no caso de Israel, dele sairia uma congregação de nações. Então deve ser por isso que Yahuwah falou a Abraham que a descendência dele seria gigante. Muito interessante. Certo, Rubi. Agora a gente sabe que de Israel sairia uma congregação de nações. Por isso que Yahuwah disse que a descendência de Abraham, de Isaac, do resto aí, de Jacó, de Israel, enfim, seria gigante. Mas como isso iria acontecer? Vamos lá? Seguir? Vamos agora para os filhos de Yahussef, de José. Quando Israel estava para morrer, ele abençoou seus 12 filhos e seus netos, Efraim e Menashe, que é Manassés, sendo uma tradição antiga, tradição, perdão. Mas ao ir abençoar os seus netos, ele trocou as mãos, sendo que a mão direita era para ser para o primogênito, que era Menashe, Manassés. Só que ele trocou as mãos e agora a mão direita, que era da primogenitura, estava sobre Efraim. Tá. Efraim. Por que Efraim? Efraim não era o primogênito, era Menashe. Por que Jacó trocou?
Ele fez isso conscientemente, tá? Pois apesar de estar cego, praticamente não via mais nada mesmo. Era movido pelo Criador. E essa passagem está em Bereshit, Gênesis 48, 12, 16 e o 12 ao 16 e o versículo 19. Eu tô falando as passagens aqui para ninguém dizer que eu tô mentindo. Tá nas escrituras. Quem quiser ir lá ver para provar, para conferir se o que eu tô falando é verdade, vá lá ver. Eu não tô mentindo em nada aqui. Bom, na bênção que foi dada a eles, o neto de Jacó, o mais interessante é que eles se multiplicariam como uma multidão de peixes. Que é gigante realmente um cardume de peixes. Do hebraico, Vayadag, ou é Vayalag. Não sei direito, a caneta borrou aqui, acho que é Vayadag. Em algumas religiões existe um símbolo de peixe. E também carros em igrejas simbolizando a zera. Me disseram, quando eu estava falando esse estudo que eu fiz aqui para um colega meu, ele disse que o cristianismo tinha um símbolo de um peixe. Isso é meio coincidência demais, né? Os cristãos têm um símbolo de um peixe. Pode ter outro significado. Ou pode ser que os cristãos são, na verdade, israelitas. Não, mas pode ser, né? Pode ser, não sei. Um peixe. Sei lá. Pode ser só loucura minha, né? Mas quem sabe? Agora, Israel colocou a mão da primogenitura em Efraim. Por quê? Por que ele fez isso? Porque ele viu que Manassés, seria grande. Mas ele viu que Efraim seria muito maior. Entendeu agora? Pronto. Quem entendeu, entendeu. É a famosa frase: entendedores entenderão. Então agora, Efraim seria o primogênito de Israel, da casa de Israel. Pois o primogênito de Israel, o próprio Israel, perdão, disse que Efraim seria uma Melohagoim. Uma Melohagoim. Rubeu, lá sei hebraico. O que quer dizer Melohagoim? Adivinha? Congregação de nações. Entendeu agora? Entendeu? Porque Efraim seria maior. Porque ele também. Israel tá dito aqui. O próprio Israel viu que ele seria uma congregação de nações. Entendeu agora? Descendência gigante. E como isso aí ia acontecer, acabei de falar. Efraim, ele seria uma Elohagoim, uma congregação de nações. Entendesse? Entendesse? Está tudo conectado, meu amigo. É isso. Então, de Efraim, que que sairia esse negócio de congregação de nações. Que por Efraim, as nações da terra, tudo mais, seriam congregadas na casa de Yahvé. E agora a situação atual. Agora a casa de Israel estava com 12 tribos, que é a família de Yahvé, escolhida por ele mesmo. E Israel seria espalhada pelo mundo, o povo, tá? Interessante. E este é o povo de Yahvé, tá? Não tem outro povo não, é só esse. Israel é o único e sempre vai ser o povo de Yahvé, não tem outro povo. Então, como acabamos de ver, por Efraim, todas as nações da terra iriam se tornar uma
só congregação. Entendeu isso agora? Pronto. Agora vamos para a casa de David, que o tempo já tá passando e rápido, viu? Acho que já tá acabando aqui. Para esse vídeo já tá acabando. Vamos continuar. A casa de David, vamos lá, a casa de Davi, tá? O Elohim de Israel, rocha de Israel, falou e me disse: quando o justo governa sobre os homens, ele governa no temor de Elohim, e ele é como luz da manhã, quando o sol se levanta de manhã, sem nuvens, e quando, depois da chuva, a erva brota da terra. Não é assim a minha casa para com Elohim, casa de Israel? Porque estabeleceu comigo uma aliança, olha, perpétua. Uma aliança perpétua, ou seja, para todos sempre. Então, como eu disse, Israel é o povo de Yahweh para sempre. Não existe outro povo, Yahweh não escolheu outro povo, não existe outras coisas que sejam povo de Yahweh. Não, só Israel, tá nas Santas Escrituras aqui, que é só Israel que Yahweh tem uma aliança perpétua, e com mais ninguém. Cadê onde eu parei? Que está bem ordenada e segura em tudo, pois ele não fará prosperar toda minha salvação e todo o meu desejo, tá? Isso está em 2 Samuel 23, o versículo 35 não, 3 ao 5, perdão, 10 a 9 anos. Quem pegou a referência, pegou. Meu Deus. Vamos prosseguir, vai. Agora, após a chegada na terra prometida, o povo de Yahweh queria um rei para si. Só que eles não queriam que o rei deles fosse o Criador. Ele queria que o rei deles fosse um ser humano, como os pagãos também tinham. Ele permitiu que Israel tivesse um rei, só que era Yahweh que escolhia e retirava os reis. E a partir daí começou a escolher, uma casa para a descendência dos reis. E ele escolheu a casa de David. Não foi Saul, não. Foi Davi. Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos agora para as 12 tribos. As 12 tribos. Eu não tô parando para explicar porque eu acho que vocês entenderam, tá? Israel chegou lá, queria um rei. Yahweh permitiu que tivesse um rei, tendo temor de Elohá. Só que Shaul não tinha tanto temor a Elohá assim. Então Yahweh escolheu a casa de Davi, para continuar a descendência dos reis, tá? Vamos agora para as 12 tribos. As 12 tribos são Menashe, que era maior, gigante mesmo. Benjamim, Mauatu, Benjamim. Azer, sei lá. Naftali, Issachar, que é Issacar, os piques só aqui. Efraim, Gad, Dan, Reuven, que é Rubi. Yahudá, que é Judá. E Shimeon, que dá para saber que é Simeão. Tá. Isso aqui é bem importante para todo mundo aqui entender muito fácil as escrituras. Uma casa com 12 tribos. Essa é a casa de Israel. Pronto. Você entendendo isso aqui, que a casa de Israel é uma casa com 12 tribos, pronto. Você consegue saber uma boa parte aí das Santas Escrituras. Tá? Vamos lá. Agora, vocês vão ver uma coisa que vai bater com o versículo de Irmiyahu 11:16, que eu estava falando para você no início do vídeo, tá? Vamos lá. Reino de Shilomó. Disse, pois, Yahweh a Shilomó, que é Salomão: porquanto você fez isso e não guardou a minha aliança e meus estatutos que te ordenei, que era a Torá, certamente rasgarei de ti este reino
e o darei ao teu servo. Mas não rasgarei o reino todo, mas uma tribo darei a teu filho, por Ahavá, amor, ao meu servo David, e por Ahavá de Jerusalém, na qual escolhi. 1 Reis, capítulo 11, os versículos 11 ao 13. Shilomon pecou contra Yahweh, o fazendo rasgar o reino de Israel. E 2 tribos ficaram com Shilomon, que era Yahudá e Benjamim. E as outras 10 ficaram com o reino do norte, a parte do norte. A partir daqui, Israel, que é a família de Yahweh, se dividiu em 2 reinos. Reino do norte e reino do sul. Então pronto. O reino de Israel, agora dividido em 2, foi denominado assim. O reino do norte foi chamado de Casa de Israel, ou Efraim. Já que Efraim virou primogênito de Israel e tudo mais, agora o reino do norte foi levado o nome dele, Efraim, tá? E o reino do sul foi chamado de reino de Yahudá. Porque ele se tornou primogênito no lugar de Reuven, de Rubi. Por causa da besteira lá que o Rubi fez. Mas não fui eu não, foi outro doido aí. Então, o reino de Israel foi dividido assim. Reino do norte, que é a casa de Israel, ou Efraim. E o reino do sul, que é casa de Yahudá, ou só Yahudá. Beleza? Bom, por hoje é só. Amanhã é chuva, se Yahweh permitir. E bom, espero que dessa vez eu tenha feito um estudo bem mais certo. E futuramente eu darei a segunda parte desse estudo, beleza?